É uma responsabilidade nossa cuidar do nosso templo sagrado. Exatamente. E às vezes as pessoas assim minimizam algo que não é tão simples assim, é complexo, né? Principalmente quando a gente fala das canetas. Fala assim, emagreceu porque tá tomando a caneta. Mas será que é tão fácil assim? Não. Será que a gente não tem que ter alguma responsabilidade sobre isso, né? Eu tenho certeza que sim. A gente sabe que muita gente, né, usa as canetas, mas esquece também, de uma coisa importantíssima, que é de se alimentar. Porque não entende o funcionamento dessas canetas. E é isso que a gente vai te ajudar, porque aqui a gente é parça. Isso mesmo, então vamos embora? Bora, agora. Você já percebeu como as canetas emagrecedoras, de repente, viraram um fenômeno? Algumas delas, com nomes bem conhecidos, ganharam destaque nas redes sociais e também nos consultórios médicos. Isso porque o uso desses medicamentos podem levar a reduções importantes de peso. Em contrapartida, alguns especialistas alertam que o uso sem orientação médica pode trazer efeitos colaterais e até riscos à saúde. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem reforçado o alerta. Atenção, hein? Então vamos entender como essas canetas ajudam na saciedade, no controle do apetite e contribuem para a perda de peso quando recomendadas por um profissional. Quem nos explica é o pós-graduado em endocrinologia e obesidade, William Rangel. Seja muito bem-vindo, doutor. Mais uma vez aqui presente. Obrigado pelo convite maravilhoso. Obrigada, doutor. A gente Sempre ama te muito receber. bom falar com você de um tema tão importante, né? É que é a relação verdade. do emagrecimento. Antes da gente conversar com o doutor, vamos tirar aquela satisfação Eu com ele? pensei nisso. Você pensou? Pensei. Ontem nós recebemos Julinha aqui, maravilhosa. Sim, a minha deu, esposa. deu dicas de maquiagem e ela falou que estava saindo belíssima, a gente viu. E que você iria levá-la para jantar. Qual que foi esse papo, hein? Você sabe que ela chegou destruída em casa. Então, na Tadinha. verdade, é ela que tinha que me levar pra jantar. Porque eu fiquei cuidando das cachorras, estava bem descansada. Entendi. Ela que não aguentou. Então foi culpa dela. Da próxima vez tem que chegar mais Exatamente dela. descansada. Podem Ela é uma cobrar ela. empresária, Mais a gente cedo, Ju. entende também. Doutor, quando a gente fala das canetas, Sim. né, e de emagrecimento, eu acho que as pessoas banalizaram um pouco, né? E falam assim, fulano emagreceu, mas também tá usando a caneta. Parece muito fácil. Sim. E eu queria que você explicasse pra gente como é que isso funciona. É fácil mesmo? Abiane, é o primeiro ponto importante que a gente deve falar sobre o tratamento medicamentoso. É primeiro entender, é fácil emagrecer? Não. Sem ser, vamos até esquecer esse termo, né? Medicamento, cirurgia bariátrica. O problema é que quando a gente pega dados, e quando a gente fala de dados científicos, as pessoas que tentam emagrecer, a grande maioria vai falhar. Então, é interessante que as pessoas olhem alguém que emagreceu, até falar, eu sei que está usando alguma coisa. Por quê? É muito frustrante, muitas vezes, as pessoas que têm a obesidade tentam emagrecer e não conseguem. Porque elas precisam compreender que a obesidade, depois de um ponto, né, não é só ganhar uma barriguinha, mas não. Quando a gente está realmente obeso, o MC acima de 30, podemos assim dizer, a gente é portador de uma doença chamada obesidade. E por que a gente tem que entender que é uma doença? Porque aumenta o nosso risco de infarto, aumenta o nosso risco de mais de 13 tipos de câncer e aumenta a nossa mortalidade. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, tem um estudo muito interessante de The Lancet que fez uma análise de mais de 900 mil pessoas, mostrou que as pessoas que têm MC acima de 40, que hoje em dia não é tão assim, né, é difícil de acontecer, elas têm menos da metade da chance de chegar aos seus 70 anos. Olha isso. Ou seja, apenas 49% das pessoas que têm MC acima de 40 vão viver até os 70 anos. Então mostra pra gente claramente que é uma doença que, assim como diabetes, assim como pressão alta, leva à morte, leva a câncer, leva a outras doenças em si, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Emagrecer é muito difícil. E se a gente tem, então, meios medicamentosos ou até cirúrgicos para o emagrecimento, não é que é tão fácil, mas se torna mais possível um emagrecimento que a maioria das pessoas vão ter fracasso no tratamento, né? E o que pouquíssimas pessoas sabem, porque isso não é falado, é que as canetinhas, que a gente chama de análogos do GLP-1, nada mais são do que um hormônio que a gente já possui no nosso corpo. A gente tem o GLP-1 e ele é um hormônio que a gente chama de incretina, que na verdade é um enterormônio, ou seja, produzido pelo intestino. Toda vez que a gente come, libera-se esse hormônio que vai até o pâncreas, sinaliza, libera um pouquinho de insulina para a gente baixar a glicemia que acabou de entrar no alimento.
E também envia uma informação para o nosso cérebro informando para a gente, olha, ele acabou de comer, não precisa dar fome. Só que esse hormônio dura muito pouquinho na nossa corrente sanguínea. Então, quando aplicamos a canetinha do GLP-1, basicamente a gente vai ter mais tempo de saciedade, fazendo então que a pessoa não sinta aquela fome, né, exacerbada. E o grande detalhe é que quando a gente emagrece, esse hormônio vai se adaptando. Eu brinco, já falei aqui algumas vezes que Deus é muito lindo, né? Porque ele imagina que a gente viveu uma época da nossa história nas cavernas. E não tinha a abundância de alimento que tem hoje, né? Eu brinco que nós somos a primeira geração onde tem abundância, onde a gente joga comida fora. Não é verdade? Porque antigamente a gente tinha essa escassez alimentar. Então toda vez que a gente perde peso, o nosso corpo detecta isso e fala, eu preciso me defender essa perda de peso. O que ele faz? Ele diminui o nosso nível de GLP-1, que é exatamente o que a gente aplica. Então, basicamente, o remédio, por que hoje é tão falado, né, tão seguro? Por esse mecanismo que a indústria descobriu, né, o principal fator que fazia as pessoas terem fome depois que perdessem peso e tivesse o famoso efeito rebote. Então eu brinco que as canetas, né, embora a gente fala aqui delas, eu acho que há mais de 3 anos com vocês, Sim. agora chegou e tá bombando, tá explodindo. Por quê? Porque realmente se trata de um caminho interessante para quem tem obesidade. A gente precisa tirar um pouco dessa visão de que usando a caneta é fácil. Não, talvez não usando medicamento, seja caneta ou não, sem acompanhamento nutricional ou não, ou médico ou não, vai ser muito difícil. Então eu acho que a nossa principal aqui objetivo é mostrar às pessoas que há um caminho. Né? E que se tiver acompanhamento médico, esse caminho vai ser de extrema segurança para o paciente que tem obesidade, né? Então eu brinco muito, essa é a importância. A gente não falar para as pessoas é fácil, não é, mas é um caminho que vai trazer possibilidades até então que não existiam. E doutor, quando a gente usa as canetas, a gente perde gordura, claramente, até porque você acabou de explicar, mas a gente perde músculo também quando a gente não se alimenta direito. Exatamente. Nessa história desse hormônio aí, ele vai também trapaceando a gente vai perdendo ali o que mantém a gente forte. Você sabe que assim, né? Eu brinco com o meu paciente que vai no consultório, né? Que a gente tem um consultório de emagrecimento, que a parte mais difícil do tratamento é fazer o paciente comer. Né? Porque na teoria com o medicamento a gente tira a fome do paciente na grande maioria dos casos. Lógico que alguns vão ter uma inibição maior e menor da fome. Só que a gente precisa colocar na cabeça do paciente que ele precisa comer. Mas comer o quê? Principalmente as proteínas. Porque o nosso músculo é formado de proteínas, aminoácidos que se ligam e formam proteínas. Se você não ingere isso, o seu corpo vai tentar buscar energia da onde estiver, inclusive do seu músculo. Então isso é muito importante porque assim, muitas pessoas estão pregando essa ideia de que os medicamentos para emagrecer perdem músculo. Mentira! Os estudos mostraram que se você pega roedores, é até triste, né? Mas amarraram os roedores e colocaram injeção em alguns roedores e alguns colocaram apenas a mesma dieta. Mostrou que o mesmo grupo perdeu a mesma massa muscular. Então, mostrando que o que fazia perder músculo não era a injeção, mas era a ingesta de proteínas. Só que essa ingesta de proteínas falhas ocorre muito mais facilmente se eu não tenho fome. Então, se antes eu costumava comer pelo menos o bife, o frango, a carne do almoço, agora eu não tenho fome para mais nada. Então, eu sou até obrigado a me esforçar para comer essa carne, para que eu não venha perder massa muscular. Por isso que hoje eu trouxe alguém aqui muito especial, que é a minha nutricionista lá da clínica, para bater o martelo para vocês, dar algumas dicas de como se alimentar de maneira adequada para as pessoas não virem a perder músculo. E sabe, doutor, eu acho que isso também acontece, a gente vai falar um pouquinho dos alimentos, porque quem emagrece consegue ver que isso é possível. A autoestima se eleva tanto, porque muitas coisas que de repente a pessoa não conseguia fazer, hoje ela consegue. Ela vai numa academia e ela não se sente mais como ela sentia antes, porque ela está naquele processo e isso empolga a pessoa. Mas existe o medo de engordar de novo. E aí a cabeça também precisa mudar, né? Exatamente, né? É um trabalho em conjunto, né? Muito, né? Porque se eu falo muito pro meu paciente isso, né? Ele sempre pergunta, né? A dúvida dos pacientes, doutor, mas quando eu parar o tratamento, eu vou voltar a engordar? E eu sempre falo, não sei. Aí a pessoa fica frustrada, como que o senhor médico Queria fala, que você fizesse não tudo. sabe? Eu falo assim, como vai ser a sua vida depois do tratamento?
Você vai topar fazer atividade física? Você melhorou o horário das suas refeições? Você está cozinhando? Porque antes você só abria o salgadinho, comia ali as besteiras na rua, mas pô, você vai se alimentar corretamente, vai comer arroz, vai comer feijão, vai fazer ali a proteína, né, que é importante para te dar saciedade, vai adicionar o vegetal, vai largar o açúcar. Então é isso que vai mostrar pra gente se depois do processo do emagrecimento essa pessoa vai manter o peso perdido. Então eu brinco muito que o que faz a pessoa reganhar o peso não é o que fez ela emagrecer, mas sim o que ela vai fazer depois que ela emagreceu, né? Porém, a gente tem que ser muito, né, eu brinco muito assim com o meu paciente, muito coerente no ponto que, às vezes, você não está no seu momento. Em que sentido? Algumas pessoas vão precisar de mais tempo para se adequar a uma atividade física. E tá tudo bem. De repente a pessoa está com o pé quebrado, eu não posso exigir dela fazer uma caminhada. Sim. Então, poxa, eu converso com o meu paciente que ele entenda as suas limitações. Poxa, se a pessoa com problema na coluna, eu vou ficar forçando ela a fazer atividade física? Não. A gente prolonga um pouquinho o tratamento até a gente tratar a sua coluna e você poder fazer atividade física para que você se adeque a um estilo de vida saudável e permaneça, então, com o peso perdido. É aquele pontapé inicial que muita gente Exatamente. precisa para começar, para mudar de fato e para ser para sempre, né? Exatamente. E se esforçar, lembrando que a caneta ajuda, mas o esforço é sempre seu, né, Abby? Exato. Tem uma perguntinha para você, doutor, que fala um Lógico. pouquinho sobre isso. Boa tarde, é da Paula. Se eu iniciar um tratamento com a caneta emagrecedora, o que devo fazer para não engordar depois que parar de usar? Aí, Exatamente o que a gente acabou de responder, Né? né? Eu costumo brincar muito com o meu paciente que ela deve refletir. Se ela engordou, será que ela deve fazer agora uma recapitular a vida dela e analisar o que fez dela engordar? Primeiro ponto, né? O nome dela é Paula. Paula, primeiro ponto, Paula, você faz atividade física? Será que foi o sedentarismo que fez você engordar? Então, se você emagrecer, pra gente não engordar novamente, então é correto que você faça atividade física. Será que você bebe refrigerante com açúcar, né? Refrigerante não zero, todos os dias no seu almoço ou no seu jantar? Porque basicamente uma latinha de refrigerante tem 150 calorias, se eu multiplicar em 365 dias do ano, tô falando de mais de 54 mil calorias, o que seria 8 quilos na balança. É muita coisa. Então, será que depois que você parar a canetinha, você vai voltar pro refrigerante com açúcar? Né? Aquele monte de açúcar no nosso café? Então faça, né, uma análise da sua vida, o que fez você engordar. Para que quando você volte a ser magra, você fala, olha, eu não vou voltar a fazer aquelas coisas, porque eu já sei que se eu fizer aquilo novamente, eu vou voltar a engordar. Doutor, como que essas canetas, você já falou que elas agem no nosso organismo, mas como que outras canetas... Ai, peraí, a diretora falou que tem mais uma pergunta. Mais Como uma? que as canetas que a gente compra de maneira paralela, elas podem ser prejudiciais, Sim. sem as pessoas terem a comprovação de que é eficaz de verdade? Olha que interessante. Quando você compra, né, uma caneta dessa, por exemplo, na farmácia, essa caneta, antes de ser liberada para o público, como vai ser algo injetável, ela tem que fazer um período que a gente chama de quarentena. O que seria basicamente isso? Você imagina que a maior barreira contra bactérias do nosso organismo é a nossa pele. Sim. Se eu ultrapasso a pele e perfuro a pele e injeto algo dentro de mim, eu já não tenho a minha principal barreira. Então, antes de injetar algo em mim, eu tenho que ter certeza que aquilo não tem bactérias. Por isso que toda caneta dessa, sendo até mesmo manipulada, ela tem que passar por um sistema de segurança muito rígido, que ela fica dias parada e vai ser captado, né, várias amostras para ver se não cresceu nenhum micro-organismo, que seria no caso as bactérias. Nesse caso, quando você compra algo paralelo, falsificado ou não falsificado, mas que não teve ali um órgão como a Anvisa fiscalizando, você corre o risco daquilo ter sido produzido em um laboratório clandestino. E esse laboratório clandestino não vai fazer essas amostrazinhas, né, que a gente está falando de bactérias. Então, o principal perigo que eu falo, né, e a gente demonstrou isso, porque teve alguns casos, né, de pessoas que foram internadas devido a isso, é a infecção. Não é nem o efeito da caneta ou não, né? Porque eu acho que o melhor que pode acontecer é não funcionar. Sim. Mas você não teve nenhum problema. Agora, se você injeta algo no seu corpo
que tem um micro-organismo, uma bactéria, aquilo vai levar uma infecção e aquilo pode levar, inclusive, a óbito, porque você está enfiando uma quantidade grande de bactérias dentro do seu corpo. Então é muito importante que, principalmente se tratando de produtos estéreis como esse, que passem por um sistema de fiscalização rigoroso, para que tenha certeza que ali não cresça nenhum micro-organismo. Boa. Tem mais perguntinhas? Vamos fazer mais Vamos uma lá. e depois a gente já Vamos. vai ali. Pode ir, Gabi. Boa tarde, é Helenice. Faço uso da caneta emagrecedora desde dezembro. Já cheguei no peso que precisava. Posso diminuir as doses? É a pergunta que todo mundo fala e E eu o também medo, né? respondo assim, meu paciente. Não sei. Depende. Por quê? Depende. Eu brinco muito com o paciente que eu falo assim pra ele. Você imagina que, vamos dizer que a Biane fosse minha paciente. Eu tenho a Biane número 1, a Biane número 2. A Biane número 1 chega no consultório fazendo ciclismo, comendo bem, se alimentando bem, tirando o açúcar. Essa Biane muitas vezes não precisa nem de desmame. Eu falo, tá tão bom o negócio que você vai levar de letra. Você vai ficar tranquilo, manter o seu peso perdido. Aí, de repente, chega uma outra Biane número 2 e fala, doutor, esse remédio é bom? Porque, olha, não fiz atividade física, não mudei a alimentação, tô comendo uma coxinha com Coca-Cola na rua, trabalho o dia inteiro, mas emagreci por causa do remédio. Essa Biane eu não posso tirar o medicamento, porque ela vai voltar a engordar. Então eu brinco que o desmame ajuda não no processo que o seu corpo vai desacostumar e ser errado. As pessoas acham que tem essa questão, não é isso. Mas muito mais o desmame funciona para a gente analisar. O quê? Poxa, se eu diminuir para metade e a pessoa não engordar nada, é um bom sinal. Se eu diminuir para metade da metade e a pessoa continua bem, mostrando que o peso está estável, é um excelente sinal de que ela está se reeducando. Mas não é um processo de tirar, desmamar, não, é um processo apenas de falha e erro. Então muitas pessoas têm essa ilusão de achar, não, eu tenho que tirar 10% a cada 5 horas, porque senão tem reganho. Não tem nada a ver, isso é um mito completo. O que se trata é se você reeducou ou não reeducou na hora de parar o tratamento. E doutora, eu te pergunto, podemos usar as canetas emagrecedoras para sempre? Você sabe que é interessante que eu brinco com meu paciente, é até errado falar isso porque eu não quero incentivar ninguém, mas alguns pacientes que têm problemas crônicos chegam e me perguntam isso. Eu falo, olha, tem uma coisa acontecendo, realmente está acontecendo, das pessoas que estão usando esses tratamentos que têm problemas dessa crônica, que elas estão vivendo mais. Aí o paciente vai, como assim? Pois é, porque se ela trata a diabetes num paciente diabetes, e a diabetes é um dos principais fatores de risco de infarto, AVC, ela vai viver muito mais tempo. Inclusive, as pessoas com obesidade, a gente precisa entender que aquela pessoa inflamada, com obesidade, ela tem um risco altíssimo para câncer, como eu falei. Então, se ela usa a molécula, que inclusive tem um mecanismo anti-inflamatório, essa pessoa vai emagrecer, tem um mecanismo anti-inflamatório, já é comprovado uma redução de câncer semelhante à cirurgia bariátrica, até talvez superior. Então, sim, essas pessoas que têm doença devem usar para sempre. Mas aqui é importante separar aquela pessoa que quer perder uns quilinhos e a pessoa que tem uma obesidade crônica, com outros fatores de risco. Essa pessoa vai ter muito benefícios e sim, talvez ela deve usar para sempre, não pelo peso, mas pelo efeito que vai ter no controle glicêmico da diabetes. Então isso é muito importante, tá? Desde que a pessoa saiba o que está fazendo, tendo acompanhamento médico, ela vai sim ter grandes benefícios com o uso das canetas. Boa. Doutor, vamos nos movimentar? Vamos lá. Porque agora a gente quer fazer o seguinte, o que a gente coloca nesse prato? É, porque já que tá comendo pouco, não vale comer 2 bolachas água e sal, E né? nem uma coxinha com refrigerante. Não, por dia. Vem cá, doutor, Doutor, vamos por juntos favor. aqui? Se junte Eliane, com seja a muito gente. bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda. Tudo bem, amor? Seja bem-vinda, Obrigada. viu? Prazer te conhecer. Vem Por pra favor, cá. doutor. Estamos aqui. Que mesa bonita, Que hein? mesa bonita. Só. Tudo isso Comida aqui tá de liberado. verdade. Tudo isso aqui tá liberado na dieta de quem usa as canetas? Tudo liberado. Bom, aqui a gente colocou um pouquinho aqui de fonte de proteína, né? Como leite, frango, ovo, que deve ser utilizado durante o tratamento, né? Durante a medicação, a saciedade, o apetite tende a diminuir. Fica muito difícil para o paciente comer proteína. Então a gente acaba entrando com estratégia, exemplo aqui como leite, a banana fazendo uma vitamina, enriquecendo com whey protein, para esse paciente não ficar em déficit de proteína aí. A proteína líquida é mais fácil, porque proteína já é difícil você consumir em qualquer momento da sua vida, com dieta ou sem dieta, bater a meta de proteína, olha... extremamente difícil. É difícil.
É muita coisa que a gente precisa consumir. Então, consumir de maneira líquida, a Abby até faz isso, né, Abby? Antes de entrar o programa, viu? Ó, certinho, eu tô sendo a Biane 1. A Biane 1. Ela bate o shake dela de proteína, toma aqui antes de entrar no ar. É uma forma, assim, da gente consumir um pouquinho mais. Não só isso, né? A gente sabe também, né, Eliane, que muitas vezes dão constipação nesses pacientes, né? É um efeito colateral comum. E aí, como que a gente pode melhorar na alimentação? Vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho de fibra. Eu sempre coloco a fibra gradualmente, então não coloca uma porção muito grande. Por quê? Se esse paciente aumentar muito a fibra, não aumentar a água, ele também vai constipar. Então, a gente vai indo de acordo, conforme o doutor vai aumentando a dosagem, eu vou aumentando ali os nutrientes também. Então, fracione mais a fibra, aumente a ingestão hídrica, caso de constipação pela fluência transintestinal. E beber muita água. Muita então. água, Muita muita. água, Tem um né? cálculozinho que a gente faz em média, assim, pega o peso da pessoa, o peso vezes 0,40 ml. Tá? Dá um resultado em torno mais ou menos que esse paciente tem que beber água. Só que fracione a quantidade, tá bom? Fracione bem, porque às vezes o paciente fica de manhã sem beber água. Aí chega à tarde, à noite, quer exagerar. Ele já tá muito saciado, então vai ser difícil para ele bater essa meta de água dele. Então, fracione mais. Sabe E uma- até mesmo ficar com vontade de comer, né? Porque você ficou com aquela barriga Isso. d'água e dá Exato. aquela sensação de saciedade, você não vai comer, né, doutor? Exato. E uma coisa importante aqui que a gente mostrou, né, a questão dos legumes, até mesmo salada, mas eu sempre falo um pouquinho do azeite. Por quê, né? Eu vejo muitas pessoas, azeite é uma gordura muito interessante, poliinsaturada, que leva inclusive à redução do risco cardiovascular, não aumenta o nosso risco de infarto AVC, mesmo sendo uma gordura. Só que tem um detalhe, ele é pouco ou muito, pouco ou muito calórico. Muito calórico. As pessoas fazem assim, né? Elas não sabem colocar, dosar. Tem que tomar Vai cuidado. comer e faz assim, ó. Eu adoro azeite, É, gente. tem A que gente tomar pode cuidado. usar, mas com moderação, né? Sem Com excesso. moderação. Ele Pode é molhar muito no legal. pão? Sabe, pegar Eu vejo um muito pão isso, pega o pão e assim, molha, né? Botar sal, daí azeite, assim, na pizzaria, sabe? Muito. E daí molha no pãozinho. Eu brinco que assim, a pizza, ela já acaba sendo um alimento extremamente calórico por causa da questão do excesso de queijo. Lembrando, como é feito o queijo? Da gordura do leite. Se é uma gordura do leite, lembrando, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas é uma gordura saturada. Sendo uma gordura saturada, aumenta o nosso nível de colesterol ruim, LDL no sangue, podendo aumentar, inclusive, a incidência de infarto e AVC. Então, assim, comer queijo em excesso não é legal. Tem que ser realmente sempre seguido com uma nutricionista para que você saiba a quantidade Exato, certa. que pode. E eu vejo as pessoas comendo aquela pizza cheia de queijo muito comum. e mergulhando, No né, no azeite. azeite. Ó, vai pra cá, é vai pra extremamente cá. calórico, Tanto né? até na Muito salada também interessante. acaba exagerando, né? As pessoas confundem, é saudável, posso exagerar. Não, tem que ter moderação, tem que ter a quantidade exata, né? E tudo isso é contabilizado. Uma dúvida minha, e a questão de frutas? Pode comer à vontade? Como que funciona? Não, tudo tem uma quantidade exata, né? Alimento nenhum por si só, eu brinco com o paciente, ele vai engordar ou ele vai emagrecer, mas existe a quantidade certa e o momento certo. Ainda mais pacientes que estão fazendo tratamento com análogos, né? Com as canetas. Por quê? Se esse paciente priorizar primeiro o consumo de fruta, ele vai dificultar o consumo de proteína. Então, o horário, o jeito que você come, a prioridade também muda durante o tratamento. Então, de manhã, por exemplo, aquela coisa que a gente tinha, essa coisa de que é café chique, Sim. de comer o mamão primeiro, já vai errar, porque daí, dependendo, eu vou comer o mamão, não vou aguentar comer o ovo, por exemplo. Priorize a proteína primeiro, mas coma a fruta, não deixe de comer a deixe de fruta. comer a Isso. fruta. No caso, o paciente não consegue comer, o que eu priorizo ali? Coloca uma vitamina onde ele consegue bater a proteína junto à da fruta e coloca uma fibra também. Aí fica mais faz tudo fácil. junto. Muito mais fácil, só não fique sem comer. Essa é a dica valiosa, porque o mamão muitas vezes é precioso, porque ele me ajuda na constipação desses ajuda, pacientes e a proteína manter a massa magra. Então, se a pessoa não consegue comer nem a proteína nem o mamão, você pega, faz uma batida com whey protein, mais prático. resolveu, né? Coloca o mamão ali e vai consumir os dois. Vai Vai Então, comendo no nutriente caminho, né? Nutra, eu tô vendo o kiwi ali e eu vi que o kiwi, ele é melhor para a gente conseguir ir no banheiro do que o próprio mamão. Isso é verdade? Isso, É uma o fruta mamão- assim, ó, boa? O kiwi ele é riquíssimo em fibra, né? Tem os estudos que mostram conciliar o psyllium junto com o kiwi. Então, eu sempre prescrevo ali 2 kiwizinhos no máximo para esse paciente à noite. Ajuda muito o fluido transintestinal. À noite? À noite. Por quê? Porque às vezes esse paciente não consegue comer muito de manhã. Então, à noite, provavelmente ele vai comer ali uma proteína, um pouquinho menos de vegetal, mas vai incluir a frutinha ali. E é bom porque Olha. daí seu sistema digestivo está funcionando Opa, enquanto à você noite, dorme. tá em casa. Exatamente. Você vai acordar já com vontade de ir no banheiro. banheiro. Olha que Isso. beleza. Tá em casa, né? Você vai sair de Maravilha. casa já, ó.
Isso é muito Exato. legal. E quando a gente fala de proteínas, de legumes, enfim, a gente fala muito dos verdes escuros, né? Exato. Isso continua valendo. Continua, verdes escuros são ricos em ferros, zinco, então sempre inclua fontes de verdes escuros ali na dieta. Inclusive, alguns estudos mostram pra gente que as pessoas que mantêm o peso perdido após o tratamento são pessoas que aumentaram a ingesta de legumes e salada, né? Então isso é muito importante que o paciente faça, porque como eu vou ter a minha fome vai voltar, né? Então basicamente eu vou tentar saciar com algo que tem pouca caloria, que seriam os legumes Tem e que vegetais. aprender a mudar o seu paladar. Nutri, eu tô vendo aqui o pãozinho integral. A pessoa que mudou o hábito, ela pensa também que o carboidrato tem que tirar da alimentação. Péssima ideia, né? Não posso comer carboidrato, batata, macarrão, pãozinho integral, mas na verdade não pode comer, tá liberado? Deve comer, tem que comer, né? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Eu brinco assim com o paciente. Imagina um carro sem gasolina, ele vai longe? Não vai. É assim a gente sem o carboidrato. Tem que comer. Como eu disse, alimento nenhum por si só ele engorda, emagrece. É a composição, o que está nesse plano, que vai definir se vai engordar ou vai emagrecer. Então deve comer sim nas refeições um pãozinho, com certeza. E doutor, por que não engorda esse carboidrato quando cai no nosso corpo? Quando a gente come sabe? um hamburgão assim, ele engorda e esse aqui não? Você sabe que eu mostro muito isso pro meu paciente, porque assim, eu, William Rangel, isso é minha opinião talvez, mas eu tenho alguns estudos que comprovam isso pra gente. Eu falo muito bem do pão. Por que eu falo muito bem do pão? Brasileiro gosta de arroz e pão. É verdade. E eu desafio vocês a me falarem um outro alimento que não for o pão, que dá a mesma saciedade e tem as mesmas calorias. Por quê? Muitas vezes a pessoa que deixa de comer o pão, ela vai beliscar outras coisas. E qual que é o problema? Mostro muito pro meu paciente, né? Eu deixo de comer o pão, vou comer uma pipoca de micro-ondas. Tá, um saquinho de pipoca de micro-ondas tem cerca de 350 calorias, ou seja, são quase 3 pães franceses. Se eu troco por um salgadinho, ele tem Embalado. 4 pães franceses. Se eu pego um amendoinzinho japonês, Nossa, é eu muito basicamente tenho 32 fatias de pão de forma. Um E saquinho? um saquinho de amendoim de 500 Gente, miligramas, 500 você gramas. come numa sentada. Rápido, né? assim, Sentando ali uma muito série e rápido. vai embora. Vai. Então eu brinco, por que o lanche, então, a pergunta que você me diz, tem tanta caloria? É o que vem dentro do pão e não o pão em si. Por exemplo, ali a gente vai ter excesso de queijo, que é a gordura que eu falei. Lembrando que 1 grama de gordura tem igual a 9 quilocalorias, 1 grama de carboidrato tem 5. Então tem muito queijo. Segundo, ali vai ter fritura. A fritura também vai puxar a gordura em si, então vai ser também muito calórico. Vai ter bacon, vai ter batata palha, e isso vai fazer aquilo ser extremamente calórico. Agora, um pãozinho com ovo, gente, não tem alimento delícia. melhor, com menos caloria e vai te deixar saciado por muito tempo. Muito mais É muito gostoso. Então é muito importante que as pessoas entendam, o problema não tá no pão, e sim o que a gente coloca dentro do pão. O problema é sempre você. Nunca é o coitado do alimento. do pão. Boa. Exatamente. Vamos fazer, diretora? Vamos fazer mais uma perguntinha, né? Fazer aqui Bora. pra ele. Vamos. E uma coisa que é interessante, a gente fala muito de emagrecer e não comer. É o contrário, né? Você tem que Exato. Para emagrecer, você tem que Isso, comer, exato. mas Aprender a saber. comer de verdade. Aprender, Exato. né? Vamos lá, cadê a Uma pergunta? perguntinha. Temos aqui na tela? Vamos lá. A Patrícia, boa tarde. Meu filho tem 15 anos e está acima do peso. Não consegue seguir dieta. Para esta idade, é indicado? Não tem riscos, mesmo com acompanhamento? E daí? É uma pergunta Você dela. sabe que assim, né? Há certo tempo atrás, eu fiquei quieto no Instagram. Falei, não vou comentar para não arranjar briga. Mas você não aguentou. Daí você falou, me fiquei segura, quieto, me só fiquei segura. quieto, aproveito o desabafo aqui com vocês. Boa. Eu vi uma pediatra falando um pouco sobre o uso das canetas em adolescentes e quebrando pau. Falou, não, imagina, os pais hoje que tem que ficar em cima e tal. E parece que as pessoas, até mesmo os médicos, estão esquecendo que a obesidade é uma doença. Então, assim, será que essa criança, os pais já não estão tentando fazer ele emagrecer? E será que essa criança, de repente, daqui a 15 anos não é mais uma criança, mas vamos lá, será que esse adolescente não está sofrendo na escola por causa do excesso de peso? E quanto mais cedo a gente resgatar essa criança, melhor. Sim. Em relação ao desenvolvimento de futuras doenças, em relação ao nível de colesterol, em relação à questão psicológica dela também, né? Porque infelizmente sabe que na minha época assim, tinha muito bullying, né? Por N fatores, não só por excesso de peso, N fatores. Então assim, gente, hoje temos sim estudos de segurança a partir de 12 anos.
tem estudos, inclusive, mais cedo que estão em andamento, mas o que a gente tem já eficácia, indicação clínica, com acompanhamento médico a partir de 12 anos. Então, sim, é muito importante. Só temos que tomar cuidado para não banalizar. Então, sim, os pais têm que continuar incentivando, né, a alimentação saudável, o alimento, né, acompanhamento nutricional, porque senão daqui a pouco não tem que fazer mais nada. É só aplicar a caneta e não é bem por aí. Mas desde que essa pessoa já esteja tentando atividade física, alimentação saudável e não está tendo resultado, sim, essa criança pode se ser tratada e ela vai ter muitos benefícios. Porque, novamente, obesidade é doença, como qualquer doença, merece um medicamento específico para isso. Maravilhoso. A gente adora quando você vem, então seja muito bem-vindo, por Eu que favor, agradeço, Eliana. gente. Espero que você tenha gostado. Claro, viu? Sinta Obrigada sempre à pela vontade. Aqui, doutor William já é de casa, né? Tô Mas você batendo está aqui. sempre convidado a voltar. Obrigada. Muito obrigada por esclarecer, né? Deixar esse tema tão claro pra gente, pra te explicar que a caneta, ela vai te ajudar desde com acompanhamento e mudança de hábito alimentar. Mas faça a sua tarefa de casa. Aproveita os contatos do doutor e também da Nutri, estão todos na tela. Aproveita para fazer bastante pergunta e conversar com eles, viu?